Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a realidade da verdade que liberta. Então, no início, Deus definiu a função do homem, desenhados para reinar. No princípio, Deus estabeleceu essa função no homem. Ele não criou o homem para que oferecesse culto, mas para representar o governo. O culto, oferta, se deriva da queda do homem. No princípio, Deus entrega ao homem um reino, para que expresse a vontade de Deus, que se exerce no céu, e tenha uma manifestação sobre a terra, para ser a extensão do reino na terra, imagem e conforme a semelhança. O que o homem perdeu não foi a salvação, foi uma posição de governar o reino, uma capacidade governamental, de ser uma extensão da autoridade de Deus. Não foi o reino que se perdeu, e sim o homem que perdeu o governo desse reino. Por isso, é importante a gente entender o que nós vamos falar agora, a realidade da verdade que liberta. O aprendizado vem pela educação, mas o conhecimento vem pela revelação. Jesus disse: conhecereis a verdade, a realidade que vai te libertar, é essa verdade. João 8,31 declara que se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus filhos, e conhecereis a verdade, o Filho que é Jesus. No verso 36, ele diz que se o Filho vos libertar, é a verdade que vai vos libertar, que te vai libertar é a verdade. Então, se você conhecer o Filho, você tem que se relacionar com Ele. E se Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o aprendizado é uma experiência da vida, na vida diária, que se desenvolve na nossa mente conscientemente. Aí vamos acumulando uma série de conhecimentos, ideias e conceitos. O conhecimento é como esse aprendizado se processa na nossa mente e pode articular ideias que vêm definir o pensamento do homem. Se a informação que está em você é incorreta, teu enfoque, tua perspectiva será errada. Por isso, tua conduta será errada. O que o Espírito Santo quer é revelar ao nosso espírito para que a nossa mente seja renovada no conhecimento da realidade de Deus, dessa verdade original, segundo a imagem daquele que nos criou. Então, por isso que o Espírito vai revelar o teu espírito, porque se Deus é espírito, ele não vai falar com a tua carne, ele vai falar com o teu espírito. E se Deus é espírito e falasse com a nossa carne, com o nosso coração de carne, ele explodiria porque ele não aguentaria. Então, Deus é espírito, ele fala com o nosso espírito, o nosso coração pensante. Então, lá em Colossenses 3,10 ele fala: e vos revestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Deus nos deu duas fontes para receber essa revelação: a palavra e o Espírito Santo. As Escrituras nos mostram que, e diz que a Escritura é o acúmulo da lei, princípios e decretos que Deus quer que seus representantes conheçam. O aprendizado em si não é o que nos liberta, mas é o aprendizado correto, que é a porta de entrada para o conhecimento da verdade. Esse conhecimento verdadeiro nos traz a realidade e é a substância daquilo que Deus declara sobre a nossa vida. Mas o fato de saber a verdade também não nos liberta, se não é provado na experiência diária, no dia a dia, se não é aplicado na nossa vida. Ou seja, minha mente natural aceita que é verdade, mas a aplicação dessa verdade é o que faz com que a minha vida tome determinações. Agir conforme aquilo que a palavra de Deus diz que é agir por fé. Então, decisões determinam destinos. Diante de uma determinação, de uma verdadeira revelação, está a decisão que opera nela, determinando nossa posição e o que eu posso definir do meu destino, o que eu fazer com o meu destino através dessa revelação. Então vamos entender qual foi o desenho original de Deus para o homem. Em Gênesis 1, vemos todo o desenvolvimento de um começo que estava colocado no propósito eterno. Deus começou o que já havia terminado desde a eternidade. Deus cria céus e terra, estabelece leis e funções, mas necessita do instrumento que vai desenvolver o potencial para cumprir seu propósito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em todo esse relato, é uma conexão. E Deus disse e fez. Mas no versículo 28 aparece a palavra que mostra a mudança de causa e efeito. Então, não é somente para conectar fatos, mas para mostrar que agora vem um resultado. Ou seja, tudo existente tem uma razão de ser. E é o que o homem governasse. Tudo que ele criou deu a palavra, mas para criar o homem, ele colocou o seu alento de vida para criar a mim e a você. Na criação, há um princípio, que tudo se sustenta da fonte de onde se gera.
Se você arranca uma árvore da terra, rompe seu contato, seu ponto de conexão, e a árvore morre. E se você tira um peixe da água, é a mesma coisa, ele morre. Então, quando Deus nos fez, ele tirou de si mesmo. Ele soprou seu espírito, a sua fonte de origem, a sua razão de ser, e nós somos a extensão do próprio Deus. Por isso, quando o homem se desconectou de Deus, rompeu seu ponto de partida de origem. O homem morreu espiritualmente, porque ele se desconectou da sua fonte de origem e ficou à mercê da sua própria vontade, do seu próprio querer. Então, 3 qualidades que Deus dá ao homem quando cria: imagem, semelhança e senhorio. Deus se incluiu na criação do homem. Está fazendo parte ativa nele e dele. Deus se cria no homem. Mas quando Deus diz senhoreie, governe, ele se exclui do homem, porque ele deixou isso para nós fazermos, autoridade para nós governarmos. Ou seja, ele delegou a responsabilidade a nós para que operássemos como seu representante aqui na Terra. Então, no seu propósito original, o homem tem 3 razões de ser. Primeiro, representante do governo divino aqui na Terra. Segundo, reflexo da glória divina aqui na Terra. Terceiro, receptor da graça e do propósito. Deus então capacita o homem e o abençoa, ou seja, por criação é portador de uma bênção. A bênção não é algo que se busca de fora de nós. A bênção é algo que está dentro de nós. Deus mesmo dentro de nós. A bênção eu não busco, eu tenho a bênção que é Jesus Cristo na minha vida. Então Jesus diz, Deus fala que abençoou e disse 5 coisas que deveria fazer. Primeiro, frutificar, que é aumentar, crescer e brotar. Segundo, multiplicar, que é exceder. Terceiro, encher, que é abastecer, saciar, transbordar. Quarto, dominar, que é dirigir, mandar, tomar conta, sujeitar, submeter todas as coisas. Então essas 5 coisas indicam abundância de plenitude. E o homem, na sua responsabilidade primária, foi desenhado para multiplicar o que fizer, para viver em abundância e para dominar seu ambiente. A igreja se multiplica quando vive na posição que Deus a colocou. A mulher, figura da igreja, expressa essa função. Nos deu um sêmen, processamos e desenvolvemos um bebê. Vamos às compras, processamos e desenvolvemos um jantar. Mas de nossos problemas, processamos e desenvolvemos a Terceira Guerra Mundial. Na queda, o homem perde 2 das suas capacidades. 3 continuam vigentes, que são multiplicar, encher e ser frutífero. Isso é uma capacidade de Deus para o homem, crente ou ímpio, mas sujeitar e governar são elementos que só ele recapacita aos seus representantes. Então, Jesus vai recuperar o governo que foi perdido pelo primeiro Adão e dar de novo ao homem o poder do seu nome, através do seu nome. O homem, na sua origem, é capaz de multiplicar, encher e frutificar. Mas Deus introduziu no espírito do homem para que ele aprenda a viver, não de acordo com o ambiente que determina, mas que ele governe de dentro para fora. Ao perder a fonte de sua origem, agora é governado de fora para dentro. Por isso, é vítima do seu ambiente. O que antes o homem dominava, agora domina o homem. Ele dominava as plantas, essas plantas o dominam. Para Deus operar nos assuntos da terra, ele requer que os homens governem bem. Ele não faz com os anjos, mas faz com homens espirituais. Então, quando Deus lhe dá a sua semelhança, a ideia é funcionar igual. Não tem a ver com assunto físico. Deus não tem forma física como ser espiritual. O homem tem a faculdade na terra de operar como Deus, de ser como Deus. Mas se o propósito de Deus é que ele pudesse ser deuses que operassem como reis. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde e dizer que o Senhor quer que você recupere o governo da terra, o que foi perdido pelo primeiro Adão e recuperado pelo segundo, ele deixou para nós. Que nós venhamos a retomar essa posição de governo na terra, que nós venhamos a sujeitar, que nós venhamos a multiplicar, encher, ser frutífero, que nós venhamos de volta a trazer a palavra do Eterno à vida das pessoas, porque existe a fome e sede da palavra. Muitos não querem mais, tem muita gente querendo com fome e sede da palavra. E essa palavra que eu quero deixar para você, que ainda existe homens e mulheres de respeito, homens e mulheres dignos de serem chamados filhos de Deus. E você é um deles. E ainda dá tempo de você. É só levantar a tua mão, confessar Jesus como Rei, Senhor e Salvador da tua vida, que Ele venha ao teu encontro e te retorna tudo isso que foi perdido. Eu quero te abençoar em nós uma vez em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar, ainda dá tempo.